Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos. Bom, hoje vamos refletir a palavra que está em Efésios 4, do versículo 17 até o versículo 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Tá bom? Bom, para começar, antes de a gente começar, eu queria convidar vocês a refletir um pouquinho. Bom, se você foi batizado, você sabe que quando você foi batizado, você fez uma profissão de fé. Se você foi batizado quando criança, seus padrinhos fizeram isso por você. Se você foi batizado depois de adolescente ou adulto, mais velho, né? Você que fez esse voto por Jesus, por Deus, né? De seguir a Deus, de lutar contra o mal, de afastar-se do mal, né? E tomando Jesus como seu Senhor, né? E aí tá. Se Jesus Cristo tem sido seu Senhor, você tem deixado Jesus continuar sendo seu Senhor todos os dias? Sim ou não? A cada dia você renova esse sim que você deu a Deus? Sim ou não? E aí, fica um pouquinho com essas perguntas. E aí agora a gente vai lá para a passagem. Bora lá? Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês: não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. A inteligência deles se tornou cega. E eles vivem muito longe da vida de Deus. Porque o endurecimento do coração deles é o que os mantém na ignorância. Eles perderam sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se à avidez e com avidez a todo tipo de imoralidade. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Jesus, a Cristo, conhecer Cristo. Se é que de fato vocês lhe deram ouvidos e se foram mesmos instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como um homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade que vem da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, a gente disse nosso sim lá atrás. Se você ainda não foi batizado, você que está ouvindo agora, não tem problema. Quando você for, você vai falar isso. Você vai dizer seu sim a Deus e deixar Deus cuidar da sua vida, ser Senhor da sua vida. E aí, quando a gente toma Deus como nosso Senhor, Jesus Cristo como nosso Senhor, e quando a gente deixa Ele ser Rei da nossa vida, deixa Ele nos ordenar, nos cuidar, as coisas vão se tornando diferentes. A vida vai se tornando mais doce, não tão amarga quanto era antes. Porque a gente confia, a gente sabe que a gente tem alguém que nos ajuda, que nos acolhe, que nos cuida. Jesus, ele é um rei diferente do rei humano,
que a gente conhece. E o rei é diferente de um presidente. O presidente é uma pessoa igual a gente. O ministro é igual a gente, que nos representa. Mas o rei, ele tem total direito sobre todo lugar que está no seu reinado, que está sob seu domínio, e todas as pessoas o servem. E ele é responsável por cuidar daquela situação daquelas pessoas, de certa forma. Mas tudo segundo a própria vontade. Já Jesus, ele é um rei diferente. Ele não é um rei egoísta, como muitos reis já foram. Um rei que quer fazer a própria vontade, no sentido até de passar por cima das pessoas e ferir as pessoas, fazer mal para as pessoas. Não. Jesus Cristo é um rei amigo. Ele quer ser o nosso amigo. É um rei que cuida da gente e que combate os nossos inimigos à nossa volta, que nos ajuda a combater os nossos inimigos, que nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, os nossos pecados. É dele que vem a força. E ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Cada vez mais que a gente se aproxima dele, deixa ele tomar conta da nossa vida, mais e mais ele vai podendo cuidar melhor da gente. Porque ele não é um invasor que entra quebrando a porta da nossa casa, não. Ele bate a porta da nossa casa, bate na porta e espera a gente acolher. Mas ele vai cuidando de fora, aos pouquinhos. Mas quanto mais a gente vai dando abertura, quanto mais a gente vai deixando ele ser rei da nossa vida, mais ele vai cuidando da gente. E ele nos convida a um caminho para não deixar mais aquele mal de onde que a gente fugiu, ou da onde que a gente foge ainda, ele nos dominar novamente. E como ele nos orienta? A não viver como a gente vivia antes, com os pagãos que não acreditam em Deus, que se deixam dominar pelos impulsos da própria vontade, em vez de deixar Deus conduzir a vida deles, ajudar eles, que passam por cima das outras pessoas para conseguir algo seu, que buscam algo só para si ou para sua própria família, em vez de procurar o bem para as outras pessoas, ajudar as outras pessoas a serem felizes, a serem bem, ao invés de fazer erradamente, passar por cima das pessoas, né? Até mesmo ferindo para conseguir algo para a sua própria família, para si mesmo, para a sua própria família, desprezando as outras pessoas. Nós somos convidados a viver como homens novos, não mais agarrados aos pecados. Se, por exemplo, a gente vivia uma vida lá atrás de bebedeira, onde a gente se deixou dominar pelo vício do álcool, e em meio a esse vício, ferir a gente mesmo e ferir o coração das outras pessoas, porque a gente não tinha mais controle da nossa fala, daquilo que a gente falava, e assim, falava coisa que não podia, não devia, para as outras pessoas, e assim ferindo o coração das outras pessoas. A gente é convidado a viver diferente, seja no controle, não embebedar mais, ou seja simplesmente abandonar totalmente a bebida alcoólica, por exemplo, ou os outros tantos vícios que a gente vivia, e aí sim, por consequência deles, agindo de forma que machuca o coração das outras pessoas e o nosso coração também, e assim, pecando contra os nossos irmãos e pecando contra a gente peca contra Deus e machuca o coração de Deus. E assim, a gente vai se perdendo. E como uma flor que é tirada uma roseira que é tirada, uma rosa tirada da roseira, ela vai murchando. Mas se ela novamente é plantada,
ela pode renovar, crescer uma árvore linda, uma roseira linda, e produzir muitas novas rosas através daquele galinho que foi tirado da antiga. Quando a gente está longe de Deus, a gente vai aos poucos murchando. Mas quando a gente volta para Ele, quando a gente é plantado novamente no solo dele, regado por Ele, deixando a gente ser cuidado por Ele, a gente revigora nossas forças. E é por isso que Ele nos convida a viver num mundo diferente, uma vida diferente. A gente ser deixado guiar pelo amor a Deus e não pelas paixões desordenadas, enganadoras. O que é uma paixão desordenada? É quando a gente não consegue mais dosar o amor que a gente tem que dar pelas outras pessoas e deixa de ser um amor e vira uma submissão às pessoas. Por exemplo, uma esposa, ao ponto de amar tanto o seu esposo, deixa tudo aquilo que Deus quer nos ensinar para viver uma forma de submissão diferente daquilo que o Senhor ensina, uma forma diferente de respeito que Ele ensina a ter para com o esposo, ao ponto até mesmo de matar pela outra pessoa, matar séria, verdadeiramente matar mesmo pela outra pessoa. E quando fica tão dependente da outra pessoa, e quando essa pessoa morre, ela acaba perdendo totalmente o norte, total mesmo, 100%. E não conseguindo se apoiar em Deus mais. E aí, infelizmente assim, a pessoa vai se deixando, vai se perdendo. Mas quando a gente vai deixando Deus cuidar da gente, a gente pode sim viver um momento de luto, de desespero, de dificuldade, mas em meio dessa situação toda, a gente deixando Deus cuidar da gente, vivendo diferente, dando passo para a confiança em vez de deixar o desespero tomar conta de tudo, enfrentar o desespero com confiança, em vez de simplesmente se deixar levar por ele, a gente vive como um homem novo, confiante, e a gente consegue superar tudo de uma forma melhor. Porque assim como foi dito lá no episódio anterior sobre ansiedade, a gente vai deixando Deus cuidar da gente e a gente vai confiando nele. O desespero não vai ser maior do que nossa confiança em Deus. E a gente vai conseguindo aproveitar das oportunidades, das dificuldades que a gente vai vivendo, para a gente avançar mais, além das limitações que a gente foi reconhecendo na gente. Aí eu te recomendo também ouvir o episódio anterior, tá? Pra gente conseguir juntar bem isso. E Deus, Ele nos convida a renovar novamente, todos os dias, pela confiança em Deus, nos renovar. Essa entrega a Deus, esse sim que a gente deu a Deus, essa confiança. Renovar esse homem novo todos os dias. E assim, a gente chegar lá, naquilo que Deus quer que a gente seja, para a gente conseguir realmente resgatar aquilo que a gente é, imagem e semelhança de Deus. E assim a gente vai conseguir cumprir todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente mesmo. Primeiro passo, renovando o nosso sim. Segundo passo, continuando a caminhar, a tentar seguir aquilo que Jesus nos ensina a viver. E se Deus Ele nos pede, é porque não é algo impossível, é algo possível. E ainda mais, estando junto dele, tudo aquilo que é impossível vai se tornar possível, porque a Deus nada é impossível. E aquele que está com Deus, para Ele também, nada vai ser impossível. Sejamos homens novos em Cristo Jesus. É isso. E se você gostou desse episódio, dos outros episódios, eu te convido a
se inscrever aqui para receber as notificações de quando saírem novos episódios e ainda por cima compartilhar com seus amigos, se puderem. Se você está chegando agora de início, de primeira vez, eu te convido a ouvir todos os episódios anteriores. Tem muitos episódios por aí. Tem episódio ligado ao mundo do otaku cristão, né? Ligado à questão de animes e tantos outros temas por aí. E aí eu te convido mesmo a ouvir eles, né? E é isso. Deus abençoe vocês, gente. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau.